Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de Sexualidade, psicólogo, terapeuta sexual de casais, e venho conversar com vocês hoje sobre orgasmos. Bem, vamos falar também de orgasmos femininos, embora eu seja a representação do que talvez não devesse ser assim. Primeiro, pensarmos uma coisa. No século XIX, quando os primeiros estudos e grandes estudos à época falavam sobre questões sexuais, já se começava a admitir que o clitóris seria algo parecido com o pênis, e na verdade se considerava um pênis não desenvolvido, mas que deveria ter um papel no prazer sexual feminino. Mas era uma coisa complicada, numa época em que, bem, nos últimos 500 anos, as ciências são dominadas, são basicamente feitas e expostas por homens. Discutir o papel da mulher, ou como é que a mulher funcionava, de uma perspectiva masculina, trazia e traz uma série de complicações. A primeira delas foi a pressuposição desse clitóris ser um pênis não desenvolvido. Ao final do século XIX, nós tínhamos o crescimento da psiquiatria, da psicologia, e com Sigmund Freud, nós tínhamos o desenvolvimento de um corpo teórico, a psicanálise, e que entre o começo do século e o primeiro quarto do século XX, nós temos toda uma discussão sobre o orgasmo, o papel do orgasmo na mulher e como é que deveria ser o orgasmo. Bem, Freud observava as pessoas e, observando da perspectiva masculina da época, era que a mulher, sim, ela teria orgasmo, mas veja só, o orgasmo clitoriano, o orgasmo com estimulação do clitóris, que a maior parte das mulheres aprende, que a maior parte das mulheres de alguma forma desenvolve, afinal de contas, tocando-se é mais plausível disso acontecer, deveria ser considerado um orgasmo imaturo se nós falássemos de mulheres adultas. Crianças, adolescentes, poderiam ser assim, mas adultas não. A suposição é que, com o desenvolvimento da idade, o orgasmo sairia do clitóris e seria desenvolvido para ser vivenciado por estimulação vaginal. E por que estimulação vaginal? Porque a estimulação vaginal implicaria em introdução, em penetração, em colocação do pênis na vagina. Esse é um aspecto bastante importante de compreendermos, e daquela perspectiva masculina, ora, se esses homens, e naquela época, ideologicamente, o único sexo adequado seria um sexo de penetração, com vistas à reprodução. Se o sexo teria que acontecer com penetração, essa mulher só deveria ter orgasmos, prazer sexual adulta, se houvesse a penetração. Vamos lembrar que a discussão sobre a mulher poder ter prazer, ali no final do século XIX, era extremamente complicada. Considerava-se que mulheres que gostavam de sexo, que procuravam sexo, que tinham desejo de sexo, que tinham orgasmos, olha, até tem, mas não poderia ter muito. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto que em alguns lugares, em alguns países na Europa, se considerava que a mulher não deveria nem ter prazer sexual, afinal de contas, isso seria um traço de uma histeria, de uma doença mental. Em outros lugares, como nos Estados Unidos, para que as mulheres não importunassem seus maridos, alguns médicos propunham que elas tivessem consultas semanais, 1, 2 vezes por semana, onde o médico a manipularia, masturbaria genitalmente para que ela tivesse orgasmo no consultório e não importunasse o marido. Essas são coisas complicadas. Com o tempo, com as pesquisas, uma pesquisa publicada no começo da década de 1950 com Alfred Kinsey, nós já temos uma compreensão e que sim, as mulheres têm prazer, as mulheres têm orgasmos, mas parece que assim, esse negócio de uma migração de um orgasmo clitoriano para um vaginal não deveria ser assim. Afinal, parece que as mulheres podem ter orgasmos com estimulação vaginal, podem ter orgasmos com estimulação clitoriana, podem ter orgasmos como elas possam aprender a ter.
os estudos ainda sobre esses funcionamentos começavam a ocorrer na década de 1950, com estudos de William Masters e Virginia Johnson no laboratório, até descobrirem que, olha, o corpo funciona, não interessa se o estímulo é aqui ou ali. Nessa última década, também, alguns outros estudos tentam propor uma outra estrutura, uma outra forma de compreender a situação. Talvez nós devêssemos perceber que existe toda uma estrutura associando o clitóris, a uretra, a vagina, e de uma maneira integrada para facilitar os orgasmos. Ah, mas é aquela história do ponto G. Olha, antes da década de 1950, no final da década de 1940, um médico alemão radicado nos Estados Unidos, ele descreve muitos pontos intravaginais que ele percebe com aquelas pacientes dele que trariam sensações de prazer. Só na década de 1970 é que 2 pesquisadores americanos também vão concordar, através de uma pesquisa, que tem um ponto ali, logo depois da entrada da vagina, uns 2-3 centímetros da entrada da vagina, é que essa área enrugada aqui, quando estimulada, parece que facilita algumas mulheres terem orgasmo. E eles denominaram ponto G em honra àquele pesquisador alemão, o Ernst Grafenberg, que teria descrito isso a primeira vez. Só que a maior parte das mulheres não consegue perceber que isso seja verdadeiro. Então, talvez uma compreensão de que a estimulação envolve mais do que simplesmente um ponto, um órgão, um pedaço do corpo da mulher, uma integração de áreas, talvez seja a parte mais importante em termos de estímulo físico local genital. Só lembrando, orgasmo? Pois é, orgasmo é uma coisa que nós sentimos cerebralmente, é uma série de emoções envolvidas. Ah, se associa sim a estímulos genitais. Mas as pessoas que têm impossibilidade física, neurológica, de sentir para baixo do pescoço, podem ter orgasmos. Ou seja, o orgasmo não é uma conclusão de uma mera manipulação genital. O orgasmo é uma vivência emocional importante que cada um de nós precisa aprender a ter. Não é algo pura e simplesmente obtido porque alguém tem um contato físico genital. Isso implica numa necessidade de nós, da área de saúde, compreendermos que se essa mulher reclama de não ter orgasmos, tem dificuldade de ter orgasmos, vamos entender como é que ela funciona. Talvez essa dificuldade de ter orgasmos tenha tido uma finalidade na vida dela até agora. Muitas vezes uma finalidade não positiva, claro, mas funciona assim. Como é que nós podemos ajudá-la a perceber os estímulos, as circunstâncias nas quais ela vive, para que esse prazer possa ser obtido e desenvolvido? Perguntemos a ela, a esta mulher específica. Não podemos partir do princípio das nossas vivências pessoais. Todos os pesquisadores, que não foram igual o Alfred Kinsey, que pesquisando milhares de mulheres, ele foi estudando estatisticamente como funcionavam para depreender ideias. Os outros partiam de descrições de pessoas ao redor, algumas pacientes sim, mas nem sempre perguntavam para a pessoa como é que ela fazia, deixava de fazer, sentia ou deixava de sentir. E já pressupunha, afinal de contas, sempre se pressupõe que uma mulher é apenas um corpo masculino com falta de alguma coisa. Nós, profissionais de saúde, principalmente os homens, temos que aprender muito, mas uma das formas de aprendizado é perguntando. E perguntando na vida desta pessoa como as coisas acontecem. Vamos fazer isso e tentar compreender o orgasmo, essa vivência emocional importante, que nos conduz, que nos motiva a também ter reaproximações e busca de outras pessoas e ter contatos e se sentir bem. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona na nossa vida? Qual é a função dessa experiência na nossa vida? Combinado? Vamos fazer isso?
E quem tem suas dificuldades, claro que tem o direito de desenvolver comportamentos que tragam satisfações sexuais. Por isso, a psicoterapia focada na sexualidade auxilia, porque permite um autoconhecimento, conduz e se orienta para esse autoconhecimento, para entendermos como é que integramos as sensações físicas às sensações emocionais, é o que pensamos e aos relacionamentos que mantemos. Vamos lá? Podemos nos ajudar. Até mais.